Desde já, Shabbat Shalom, nessa sexta-feira com a porção semanal Vaierá, e nós estamos num momento crucial e único na história dos hebreus e também na formação do povo de Israel, que é quando Moisés vai mandar bala e vai mandar real para o maior imperador então da época, Faraó. Deus, Hashem, se revela para Moisés, mas não de modo comum, através do seu tetragrama, Yud-Kei, Vav-Kei. Por mais que a Torá, de modo antecessor, já foi falado e utilizado o nome de Hashem, isso não significa que Hashem tenha revelado isso para os outros profetas. E Deus falou com o ser humano usando o tetragrama, não significa que aquela pessoa entendeu o que é o tetragrama. Mas a partir do momento que a gente vê nessa porção semanal que Hashem se revela pelo tetragrama, significa que de fato estamos tratando de Moshe Rabbeinu, do homem que chegou no mais alto nível de profecia. Aquele que falava com Deus, com Hashem, como um amigo fala com o outro. Hashem se revela e fala, vai, junto com o seu irmão Aaron, que na porção semanal a gente falou que Aaron vai ser um intérprete devido à língua pesada que Moisés tinha, como a gente explicou também no vídeo passado. E aí, Moisés, junto com Aaron, de fato foi falar com o faraó. Foi falar também com o povo de Israel. E o faraó de cara falou, quem é esse Deus que eu não conheço? Hashem? Tetragrama? Kadosh Baruch Hu? Nunca ouviu falar, nós temos aqui o Deus Sol, os faraós antecessores a mim. Nós não reconhecemos nada que você está falando. Aaron, irmão de Moshe, faz então um milagre, obviamente Hashem. Pega o seu cajado e joga, tornando uma serpente. Os magos falam, a gente também sabe fazer isso. E fazem 2 serpentes, só que menores. E aí, a serpente de Aaron engole as 2 serpentes e volta a virar um cajado. Mostrando mais ou menos assim, qual que é a ideia? O meu Deus é mais forte do que a tua idolatria, do que as tuas magias. O meu Deus é mais forte do que as tuas entidades, os teus espíritos que vocês fazem idolatria. Eles existem. Essas idolatrias, no sentido de alma, espíritos, anjos ruins, existem. Deus não existe a não ser o Todo-Poderoso, mas forças ruins sim existem. E o meu Deus, aquele que criou o céu e a terra, é mais forte. Eles vão embora. E Aaron fala, vocês estão falando aí fala o povo de Israel, vocês estão aí tentando ser redimidos? Então a partir de agora eu vou piorar, o trabalho de vocês vai ser pior. A partir de agora, vocês vão ter que trazer o mesmo tijolo e fazer as construções das casas, pirâmides e cidades, só que agora o tijolo não vai ser trazido até vocês. Vocês vão ter que montar desde a argamassa do cimento, criar o tijolo para fazer a obra que vocês participam. E eles ficaram com raiva de Moshe e Aaron. E aí Moshe fala para Hashem, tem alguma coisa errada. Você quer realmente salvar esse povo? Você está realmente me mandando para esse objetivo? E Hashem fala, você ainda não viu nada. Eu vou mandar os meus otot vemoftim, os meus sinais e milagres. E você vai ver que eu vou endurecer o coração do faraó para que eu possa agir com toda a minha justiça sobre o Egito. E aí nessa porção semanal, nós vemos as 7 primeiras pragas que aconteceram de modo muito curioso. A gente tem as 7 pragas, Dam, que é sangue, Tzfardeh, que é rã, Kinim, que são piolhos, Dam, Tzfardeh, Kinim, Arov, que são animais selvagens, Dever, que significa peste nos animais, Shehin, que são feridas e úlceras e doenças da qual eles faziam os animais morrerem. Então a gente tem Dam, Tzfardeh, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, que é então aquela chuva que Hashem manda, que é fogo misturado com água. E sai destruindo tudo. Como é que essas pragas aconteciam? Então a gente ficava um tempão tendo aviso, são 3 semanas de advertência, Hashem vai mandar, vocês estão fazendo besteira, e 1 semana de praga. 3 semanas de advertência, 1 semana de praga. Certamente houve algum intervalo, porque ao todo nós temos 1 ano de pragas, mas não são 12 pragas, são 10 pragas. Muito sofrimento para o Egito, mas o Egito continua se segurando forte na idolatria. O faraó fala que não vai reconhecer.
Mas a grande verdade é que quando a gente teve a terceira praga, que é de piolho, os magos falaram para o faraó: aqui tem o dedo de Eloquim, do Deus deles. Por quê? Porque o sangue, com magia eu consigo fazer. A rã, com magia eu consigo fazer. Mas quando você tem um grão de areia, que é menor do que uma semente de ervilha, tem uns que falam que tem que ser de um feijão. Quando você tem um tamanho tão pequeno, você não consegue jogar ali energia para transformar em outra coisa, como uma espécie de alquimia. Então ali eles viram que tinha algo que era diferente. É interessante também falar que as 3 primeiras pragas, Hashem não utilizou o seu enviado Moisés, e sim Aaron. Por quê? Porque o rio Nilo, principalmente, e todas as águas do Egito viraram sangue, mas o rio Nilo principalmente, salvou Moisés. Porque Moisés foi colocado num cesto, foi salvo, entre aspas, né? Deus que salvou, mas ele estava no rio Nilo. Então Moisés, por gratidão, não poderia ferir o rio Nilo e as águas do Egito. Então Aaron fez. A segunda foram as rãs, que vieram de um vento na direção da onde? Do rio Nilo, da água. E isso também tem ligação com a água e a direção que Moisés foi salvo. A terceira é a mais forte, piolho. De onde veio o piolho? Da terra. Pequenos grãos de areia. E por que é interessante? Porque Moisés, quando matou um egípcio perverso que estava espancando um escravo hebreu até a morte porque queria violentar a sua esposa, Moshe Rabbeinu enterrou ele, colocou ele na terra. Então, tanto a terra quanto a areia serviram a Moisés. Então, ele não poderia ferir agora a terra para se transformar em piolho. Já as outras 4 mais pragas que aconteceram nessa porção semanal, totalizando 7, foram feitas através de Moshe Rabbeinu. É interessante falar e repetir, enfatizar, que Hashem endureceu o coração do faraó, porque Hashem queria mostrar todo o seu poder para a idolatria do Egito e para a humanidade. Porque qual é o livro mais impresso e mais lido do mundo até hoje? É a Torá. Mesmo chamado de Bíblia, ou tendo traduções muitas vezes erradas, e intencionalmente erradas, é o livro mais impresso do mundo. Então, todo mundo conhece. O mundo inteiro conhece a história da saída do Egito. É interessante que você se perguntar, cadê o livre-arbítrio? A vida baseada no judaísmo, ela é feita de escolhas. Qual foi a escolha que o faraó teve se Hashem endureceu o coração dele? Quando ele dizia, tá bom, eu liberto o povo para ir fazer uma oferenda no deserto e voltar, tá bom, eu libero pelo menos os homens, tá bom, não importava que ele tentava, digamos assim, chegar junto, porque Hashem ia lá e endureceu o coração dele. Será que isso era justo? O Maimônides, no livro Guia dos Perplexos, em hebraico Moreh Nevuchim, um livro de filosofia profunda, ele fala o seguinte: quando o faraó via milagres através das pragas, ele perdia o seu livre-arbítrio. Em hebraico a gente chama de Behirat Hofshit. Ele perdia. Então, os milagres revelados das pragas é quem tirava o livre-arbítrio do faraó. Quando Hashem endurecia o coração dele na medida certa, era para voltar a fazer com que ele ficasse equilibrado entre a razão e a emoção, entre a matéria que existia nele e entre os milagres que ele via. Então, quando Hashem endureceu o coração do faraó, ele não tirou o livre-arbítrio, ele devolveu o livre-arbítrio após ele ver milagres das pragas. Olha que visão que o Maimônides teve. O faraó nunca teve tanto livre-arbítrio como ele teve quando o coração dele foi endurecido. E ele voltou a ser perverso. E aí ele voltou a ter o sentimento ruim que ele tinha. Que a gente aprenda daqui. Que a única forma de a gente crescer espiritualmente na vida é a gente mudando a nossa natureza para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Simplesmente achar que amanhã eu vou desejar fazer o melhor, sendo que eu continuo sendo a mesma pessoa, é um erro e é uma mentira. É parecido com a dieta que eu vou começar na segunda-feira. Eu me engano e passa muitos anos e eu só adquiro doenças e hábitos ruins. Eu preciso me sobrepor à minha má natureza.
Eu preciso modificar a minha natureza. Eu preciso levar ela para onde eu quiser, baseado na vontade de Hashem, para que eu possa realmente construir algo grandioso nesse mundo. Se você quer se tornar um ser humano grande em espiritualidade e materialidade, aproveita agora mesmo para entrar na nossa plataforma toracomvocê.org, onde você vai assinar o plano que você quiser, mensal, semestral, anual, que através de estudos judaicos da Kabbalah e do hebraico, você vai se tornar uma pessoa que domina de fato a sua sorte. Vai Torá! Tudo de bom, Shabbat Shalom e até a próxima!